Pode começar. Bom, boa noite, me chamo Ricardo, sou integrante do Grupo 1, junto com o Ariel, o Marco, o Rafael e o Renan. A gente vai apresentar nosso estudo de caso aqui a respeito da indústria 4.0. Pode passar, Ariel, ou Renan. A respeito da nossa agenda, a gente vai falar sobre 4 principais assuntos. Primeiro, a gente vai dar uma contextualização a respeito, bem rápida, né, porque todos os participantes e avaliadores já conhecem, mas basicamente da transformação digital, indústria 4.0, o estudo de caso que a gente fez com a geográfica e a conclusão. Pode passar. Bom, então, basicamente, sobre a transformação digital em linhas gerais, basicamente o processo em que as empresas utilizam tecnologias digitais para solucionar os problemas tradicionais, como queda de desempenho, produtividade, agilidade e eficácia. Ela exige um pouco de mudança estrutural da empresa e o objetivo meio que final seria entregar algo analógico por meios de ferramentas digitais, né? São coisas personalizadas por meio de ferramentas digitais. Pode passar. Aqui também só o que é a indústria 4.0, né? Temos as três revoluções industriais, que todos aqui conhecem, e a quarta revolução, a indústria 4.0 nada mais é que a quarta revolução industrial. E um ponto relevante e que vale reiterar é que ela é diferente das outras no sentido que todos os setores de mercado eles vão ser ou podem ser atingidos por essas atividades, por essa revolução. E terá um impacto muito mais profundo e exponencial do que as anteriores, né? Pode passar. Aí, dentro dos objetivos, a gente trouxe um gráfico mais para exemplificar quais podem ser os objetivos da 4.0. Aqui, na esquerda, a gente tem um gráfico de um evento, de um cenário, que o eixo Y pode ser pela própria um benefício, né? E o eixo X é o tempo, a latência. Então, tem um evento, o insight sobre o evento, a análise completada, as contramedidas, tá da direita para a esquerda, né? E, basicamente, um dos objetivos da 4.0 é reduzir essas latências. Então, a gente consegue reduzir a latência de insight, reduzir as latências de insight com capacidade em tempo real e integração de sistemas. A gente consegue reduzir insights sobre o evento com análise de Big Data, aprendizado de máquina. Reduzir a própria contramedidas aprovadas com sistemas de apoio à decisão e tomada de decisão automatizada. E assim por diante. A gente consegue utilizar algumas ferramentas para reduzir latências para algum específico evento ser mais ágil, né? Dentre outros objetivos, temos também o ecossistema integrado, a geração de valor, a produtividade, rentabilidade e, dependendo das empresas, tem outros objetivos, né? Pode passar. Aqui a gente trouxe algumas tecnologias habilitadoras que fazem parte da 4.0, que são nada mais que ferramentas que podem ser ou às vezes devem ser utilizadas na jornada. Elas podem ser integradas entre si, mas elas são interdependentes. Temos aqui Internet of Things, sensores, robótica, Big Data, Cloud Computing, realidade aumentada, entre outras. Só para também exemplificar algumas das tecnologias. Pode passar. E antes de tudo, né, antes de você iniciar a jornada, antes de você querer dar o passo na digitalização e da indústria 4.0, você tem que garantir o Lean, né? Como sempre o Ari e o Cabral, eles pontuaram bem nessa tecla. Então, você tem que garantir que seus processos estão mapeados, são padronizados, que as etapas elas são também padronizadas, analisar e avaliar criticamente esses processos para ver se eles já são os melhores executáveis dentro das suas limitações e simular possíveis melhorias. E a partir daí você pode começar a pensar na evolução da 4.0. Pode passar. Como a gente vê aí, então, primeiro tem o Lean, né? E aí a gente tem os 6 índices de maturidade da 4.0. Então, tem, logo após o Lean, a parte de digitalização, que entra a computadorização, conectividade, e já na indústria 4.0, a parte de visibilidade, transparência, capacidade preditiva e adaptabilidade.
falando em linhas gerais, dentro da digitalização, a computadorização é basicamente você automatizar tarefas manuais repetitivas, né? Introduzir tecnologia de informação e sistemas para deixar de ter tarefas manuais. Na conectividade, é você integrar os processos e os sistemas de TI, você conseguir conectar por meio de redes, né, os processos. Já na visibilidade, você conseguir ter uma tomada de decisão baseada em dados. Você já tem uma ferramenta chamada sombra digital em tempo real, onde você consegue ter mais visibilidade a respeito dos dados que são gerados ao longo dos processos. Na transparência, o objetivo é basicamente você conduzir a análise de dados, entender as relações de causa e efeito. Você tem captura de interações complexas das origens dos dados para até garantir que aqueles dados são os corretos e são os que fazem o sentido de acordo com a captura que ocorreu. Na capacidade preditiva, é basicamente você ter a capacidade de antecipar algumas condições ou cenários futuros. Você consegue simular cenários futuros com auxílio da tomada de decisão e de outras ferramentas ou tecnologias habilitadoras que a gente mencionou anteriormente. E na adaptabilidade, ela pode permitir para uma empresa delegar algumas decisões aos próprios sistemas de TI, né? Aos próprios sistemas. Então, que deixa, além de preditivo, você consegue adaptar alguns cenários e simular alguns cenários, já se baseando em decisões mais automatizadas. Pode passar. Então, ainda aqui na parte teórica, o índice de maturidade da CATEC apresenta para a gente um modelo que divide os aspectos internos da companhia, né? Esse modelo aqui na esquerda, onde divide em estrutura corporativa, processos corporativos e desenvolvimento corporativo. A gente vê aqui destacado a parte estrutura corporativa, que se refere aos aspectos da empresa que são indispensáveis, né, para produção e serviços, e aí que a gente divide nas 4 grandes áreas estruturais: recursos, sistemas da informação, estrutura organizacional e cultura. Cada uma das 4 é guiada por 2 princípios, e cada um com seus respectivos requisitos, né? Pode passar. Aqui já a parte de processos corporativos, a gente se refere aqui aos processos-chave nas áreas da companhia, formado basicamente aqui por 5 principais áreas funcionais, que são descritas no índice como a parte de desenvolvimento, a parte de produção, a área de logística, de serviços e de marketing e vendas. Pode passar. Bom, nós fizemos um estudo de caso da Geográfica Editora. Para começar a contextualizar a empresa para vocês, eu vou mostrar um vídeo institucional nosso. Muitos dos livros que encantam leitores em todo o país saem da Geográfica. Uma infraestrutura completa de alto desempenho, instalada em 2 modernos prédios totalizando 19 mil metros. 3 milhões de livros são produzidos por mês no nosso parque gráfico. As nossas máquinas de dobrar cadernos estão entre as mais modernas do mercado editorial brasileiro. Contamos com equipamentos de costura de alta performance que chegam a produzir 13 mil cadernos por hora. Nossa linha de livros brochuras está à frente da tecnologia. Encadernamos até 8 mil livros por hora. Controles evitam a troca de cadernos, mantêm a uniformidade do filme de cola e garantem qualidade total no processo de produção dos livros. Até 4 mil livros podem ser encadernados por hora nesta moderna linha de produção, que conta também com uma das mais modernas máquinas de capa dura do mercado. Contamos também com a primeira guilhotina trilateral para cantos arredondados da América Latina, o que nos permite o pioneirismo e a exclusividade na produção.
Nossa frota transporta com segurança total até 150 toneladas de livros por mês. E 8.000 toneladas de papel fazem parte do nosso estoque estratégico de impressão. São mais de 350 colaboradores comprometidos desde a impressão até o acabamento final e entrega. Uma empresa com mais de 40 anos no mercado e premiada pela sua excelência e inovação. Agora você sabe de onde saem os livros que encantam tantos leitores pelo Brasil e pelo mundo. Muito prazer. Somos a Geográfica Editora. Bom, vamos lá. Então, para acabar de expor o cenário, como eu e o Renan, nós dois trabalhamos em áreas de gestão da Geográfica, a ideia de encontrar o curso foi do Renan, e que a gente quis entender o que era a indústria 4.0, a gente imaginava que a empresa precisava avançar em relação ao futuro, né? Então, a ideia foi o seguinte, porque apesar de ter um parque extremamente moderno, ainda existem muitos processos que são praticamente semi-artesanais. E o que a Geográfica vem trabalhando nos últimos 2 anos, nós fizemos parceria com uma empresa brasileira, que é a Ecalc, de desenvolver todo um sistema de gestão da empresa, uma coisa assim de alfaiataria, feito sob encomenda da Geográfica, e a gente está prestes a fazer essa virada de chave. É um processo que durou praticamente 2 anos e hoje esses 2 sistemas novos, tanto de gestão quanto o sistema de manutenção, começam a rodar em paralelo. Então, a gente está imaginando que até final de agosto, setembro, seja feita a virada de chave. É um sistema que vai trazer rastreabilidade para processos. Para se ter uma ideia, às vezes, para se produzir um livro, você pode ter que fabricar até 80 componentes diferentes. Se você imaginar que um livro capa dura ele é composto de capa, guarda, 80 cadernos diferentes, e hoje todos eles precisam ser rastreados para a gente ter uma ideia de em que parte do acabamento isso se encontra. Então, a gente já começou esse processo, sendo que toda a parte que compõe o livro, hoje ela já sai com um código de barras, que é a leitura do número da ordem de produção, e depois do número da ordem de produção você tem um número que está caderno 1, aparece o número 1 na leitura. Então, a gente vai implementar isso junto com o apontamento online, né? Todos os processos vão ter aqueles leitores, aquelas pistolas para que se faça o apontamento. Então, assim, com essa virada de chave, nós esperamos de passados pelo menos uns 6 a 10 meses, quando essa nova cultura estiver mais disseminada dentro da fábrica, a gente começar a nossa jornada para 4.0. E a gente já fez a aplicação do questionário em 2 áreas estratégicas, que é a produção e manutenção, e levantamos os índices. Então, agora a gente começa a ter essa metodologia para aplicar isso num futuro próximo. Legal, então tendo em mente o nosso objeto de estudo, que é a empresa geográfica, quando a gente fala aqui da aplicação do índice de maturidade, a gente tem 3 grandes ações a serem realizadas. Primeiro, identificar o estágio de maturidade atual nas diferentes áreas funcionais. Essa identificação, como o Ariel bem comentou, é feita pelo questionário, né, estratificada nos requisitos das áreas estruturais, avaliado por cada uma das áreas para cada uma das áreas funcionais, por meio desse questionário. E para cada uma das opções, das respostas, está ligada a um estágio, então a gente consegue mapear qual que é o estágio de cada uma das áreas, que é o segundo passo, né, identificar o estágio. A gente consegue mapear para chegar no segundo estágio, que é identificar o estágio que se deseja atingir, então é a nossa meta, onde queremos chegar inicialmente, e finalmente definir as ações em um roadmap para o desenvolvimento das suas capacidades e conseguir atingir esse objetivo. Pode passar, Ariel.
Então, entramos aqui na fase 1, para a área de produção, na parte de identificação do estágio. Aplicamos aqui o questionário, dividindo nas 4 áreas estruturais: recursos, sistema de informação, estrutura organizacional e cultura. A gente vê que a parte de estrutura organizacional é a área que teve a sua menor nota, atingindo o estágio 1, em média, nos seus princípios, e as demais não chegaram no estágio 2, mas tiveram suas pontuações maiores, sendo que o nível médio da área de produção é de 1.16. Pode passar, Ariel. Isso dá para nós aqui, entrando na fase 2, a nossa meta para a área de produção, que seria equalizar todas essas áreas e a gente chegar no nível de maturidade do estágio 2 para todas elas. Como a área de... volta um pouquinho, Ariel, por favor. Rapidinho. Como a área aqui de estrutura organizacional ela deu a menor pontuação, ela já nos diz onde que a gente precisa atacar primeiro, desde que isso gere valor, né? Pode passar, Ariel, por favor. Próximo. Da mesma forma, a gente fez a identificação por meio do questionário aqui na área de manutenção, de novo para cada uma das áreas, sendo que, diferente da área de produção, que era a estrutura organizacional, onde a gente tinha um menor índice, a parte de cultura tem uma pontuação menor aqui na área de manutenção, sendo de 1.13, e o estágio médio da área como um todo, na área de manutenção, é de 1.31. Pode passar, Ariel? Assim como a área de produção, a área de manutenção também temos como meta equalizar todas as áreas e chegar aí no estágio 2 de maturidade, gerando valor para cada uma delas através de um plano, de um roadmap, um plano de ações que a gente vai apresentar em seguida. Pode passar, Ariel, por favor? Levantados também os pontos problemáticos, fizemos esse levantamento para cada uma das áreas. Na parte de produção, a gente enxerga que não há um gerenciamento de melhoria extensivo, há desafios no desenvolvimento do ciclo de feedback, na garantia da qualidade, e um grande esforço manual no planejamento e controle dos processos de produção. Em manutenção, uma dificuldade na implementação e conexão de sistemas de TI, uma dificuldade em gerar dados automaticamente em tempo real e desafios na integração do controle de máquina e troca de informações. Pode passar. Quando a gente fala de metas a serem alcançadas com a nossa transformação digital, a gente fala principalmente dos pontos aí de eficiência, garantia da qualidade e melhoria, e maior velocidade e flexibilidade para as áreas como um todo. Passo a palavra agora para o Ariel, para o Renan. Boa noite, gente, é o Renan. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação na parte de competência digital. O primeiro ponto que a gente vai estar analisando seria a conexão entre os sistemas, que todos eles deveriam estar integrados. Sensorização para coleta, transmissão de dados, hoje nós atuamos apenas com 30% a 40% das máquinas atuando automaticamente. Nossa meta é, assim que virar o sistema em breve, estar colocando 100% disso daí das máquinas sensorizadas. Aprimorar o conhecimento digital do recurso humano. E para a parte de competência de comunicação estruturada, são sistemas integrados com protocolos semelhantes e processos integrados por meio de tecnologias conectadas à rede. Para a parte de sistema de informação na competência de processo autônomo, a análise de dados semiautomática e a fase inicial da criação de interface para comunicação homem-máquina. Para a interação de sistemas de informação, comunicação parcial entre os departamentos e a garantia de segurança end-to-end. O nosso plano de ação para a área de cultura em colaboração social, a ideia é fazer o empoderamento dos colaboradores para a tomada de decisão, né, ou seja, disseminar mais a cultura para o chão de fábrica, incentivo do compartilhamento de conhecimento entre os colaboradores. Para disposição para mudança, a ideia é fazer um padrão para investigação de causa raiz,
e a tomada de decisão favorecida pela conexão entre os departamentos. Em estrutura organizacional, a parte de colaboração dinâmica dentro da cadeia de valor, a ideia é que os pedidos processados de forma integrada ao sistema de gerenciamento, ou seja, também evitando input humano, porque isso a gente sabe que é uma lacuna enorme para erros e problemas. Criar um time de experts treinados para as demandas dos clientes, né? Para a organização interna orgânica, é fazer a plataforma para desenvolvimento de competências e um banco de dados técnico para a consulta das áreas conectadas. Então, assim, hoje nós já temos alguma conectividade, mas ela é toda horizontal, toda vertical, né? Os sistemas existem sem nenhum tipo de conectividade entre eles. A maior interação que tem é dos sistemas se reportarem a um sistema acima de todo mundo, que é um de BI, onde a gente utiliza essa estrutura para fazer pós-cálculo, mas os sistemas não conversam entre si. Com essa mudança de chave, a gente quer começar que exista uma conectividade maior entre as plataformas, que são muitas, e aí a ideia é que a gente consiga, tanto em produção como a manutenção, fazer a integração desses sistemas, aumentar muito a coleta de dados através do apontamento online, que ainda é baixo no chão de fábrica, como o Renan falou, em torno de 30 a 40 máquinas, num universo que nós temos mais de 100 máquinas, e com relação à manutenção, aumentar a transmissão de dados, sendo que elas sejam automatizadas, como abertura de chamados, compra de peças, esse tipo de coisa. E para os nossos desafios operacionais são chão de fábrica digital, organização ágil e os processos integrados de negócio. Para o chão de fábrica, o nosso cenário atual há máquinas parcialmente sensorizadas, sistema verticalmente integrado através do BI, mas isolado horizontalmente. Registros de informações são manuais, muitas vezes são apontados no papel. Manutenção preditiva é parcial atualmente e computadorizado e monitoramento feito de forma manual. Resultado dos questionários que foram feitos há um grande esforço manual no planejamento e controle dos processos de produção, dificuldades na implementação e conexão de sistemas de TI e pouca interação e troca de informações entre máquinas e dificuldade de gerar dados em tempo real. As metas definidas foram sistemas integrados, coleta e transmissão de dados automatizada, desenvolvimento de biblioteca digital para facilitar conhecimento interdisciplinar entre os funcionários. E para a organização ágil, o cenário atual é que a tomada de decisão centralizada, paradas frequentes de quebra de máquina são 5% ao mês, em média, nos últimos 3 anos. Comunicação ágil entre os times, metodologia não padronizada para a solução de problemas. Como nós temos diversos processos, tanto automatizados como, muitas das vezes, semi-artesanais, nós pecamos muito nessa questão da padronização em diversas pontas. E como você tem sempre gente imputando dados de um sistema para outro, você tem uma porta aberta aí gigante para erros, para informações que se perdem, né? Então, a ideia é eliminar esse tipo de entrada, de manual, para que ela seja feita automaticamente. E o resultado dos questionários foi a investigação informal por tentativa e erro, decisão verticalizada e troca de informações ágil. As metas são sistema de investigação formal de causa raiz implementado e utilizado. Regras da organização protegendo os funcionários da identificação de um erro ocorrido. E definição de regras para delimitar papéis e responsabilidades para tomar de decisão. Para os processos integrados de negócio, o cenário atual
é que não existe uma comunicação sistematizada entre as áreas. Ela ocorre de forma não uniforme, né? Então, nós aplicamos os questionários e não temos um time multidisciplinar, né, que troca as informações entre sistemas e entre equipes para resolver problemas, né? Isso não ocorre de forma padronizada. Então, nós definimos como meta a elaboração de um time de experts multidisciplinar para serem treinados nas futuras demandas que vão exigir foco na cadeia de valor, a transmissão de dados feita de forma automatizada, para que se garanta a informação e que ela seja única e atualizada para todos, para toda a fábrica. Como conclusão, né, com a base nos estudos apresentados, a companhia foi aconselhada a ter como objetivo atingir o estágio 2, que é o de conectividade, né, aplicando os planos de ação que foram apresentados no roadmap. A finalidade é gerar agilidade e eficiência na companhia, garantir a qualidade e agregar um maior valor ao cliente. O cenário atual, a empresa está, como eu expliquei, está concluindo um projeto de atualização de sistemas, né, tanto de gestão como manutenção, e feita essa virada, toda a companhia está mais com a cultura desse novo sistema disseminada, que vai demandar apontamento online dos processos, desde a entrada e tudo começa com a chegada dos arquivos do cliente, né? E termina com a entrega do livro no depósito ou distribuição que nós mesmos podemos fazer, a parte de logística, né? Feito isso, a gente vai começar a jornada para 4.0. E muito obrigado. Ô, Ariel, muito obrigado a você, excelente, muito bom. Conseguiu Ori, só para concluir, Fala. agora, dia 17, a gente vai fazer uma visita com todo o pessoal do grupo na fábrica toda, para não só eu e o Renan, mas o pessoal que participou do projeto ter a visão total do todo. A gente imagina que uma visita de umas 3 horas aí, porque, modéstia à parte, fabricar livros é um processo fascinante. Muito bom. Obrigado, Ariel. Obrigado, Grupo 1. Vamos fazer uns comentários rapidinhos aqui, né? Oi, diga, Ariel. Não, eu que agradeço também a atenção do pessoal. Muito obrigado. É muito bom. Vocês fizeram a viagem completa aí, né? A gente tem alguns convidados aí, a gente queria escutar umas palavrinhas, né? Porque é uma análise crítica do que acontece no curso, né? E para a gente ir aprimorar, né? Então, vamos... Pode ser pela ordem alfabética aqui, pessoal? Eu acho que pela ordem, se o Bruno estiver aí, seria o Bruno, né? Ele está por aí, Bruno? O Ari, não é o André Sermalha, que é o primeiro que fala? Acho que A vem antes, né? Não é o André? Não, vocês querem confete, não tem confete aqui, não. É o André o primeiro. Não, o André é do time de vocês. O André vai falar também, mas o Bruno, por favor, Bruno, bem-vindo aí. Boicotando. Não estou boicotando ninguém. Eu já falei muito com o André hoje. Deixa eu escutar o Bruno agora. Vai, Bruno. Eu vi que... primeiro, parabéns ao grupo. E eu vi que vocês saíram das medidas lá direto para planos, né? Assim, de implementação. E como é que foi esse processo, assim? Porque quando a gente vê, parece muito... A gente que conhece um pouquinho do modelo de maturidade, a gente vê muito, como posso dizer, o linear, né? Ali, né? Aconteceu isso, segue essa medida. Eu não vi, assim, o que vocês acrescentaram além daquilo, do que estava prescrito, quer dizer, vocês gostaram da receita que está no modelo de maturidade? Ou vocês mudariam o que faltou nesse modelo para vocês? Vamos lá, Bruno. A teoria é bem diferente da prática, né? A gente sabe que vai quebrar muito a cara com isso, porque você mostrar isso rapidamente, assim, numa apresentação, parece muito fácil de se executar, né?
Existe todo um processo de criar cultura dentro da fábrica e é o que o Ari sempre fala, né? O erro é precioso, aprender muito com os erros, porque a gente sabe que vai errar muito nesse caminho, né? As tecnologias vão mudar e não vão ficar esperando a empresa amadurecer, né? Então, o que a gente tem muita certeza é que vai se errar muito para chegar lá. Só para contextualizar, Bruno, eles estão construindo isso há 9 semanas, tá? Não, estão construindo isso há 9 semanas. Na verdade, eles estão construindo isso há 1 ano e meio, e nessas últimas 9 semanas eles fizeram tentativas e produziram um questionário, depois foram reforçados com outro questionário. Então, o subproduto, que é eles fazerem um questionário para se autoanalisarem, né? Foi esse o processo, e depois eles tiveram conhecimento um pouco do que o Maturity Scan é feito, e o que é legal, a sinceridade em dar as notas corretas, como você viu aí, né? Claro. Essa que foi legal, né? E surpreende, Ari, você olha assim, caramba, tá tão baixo, que você já se imagina assim, eu devo estar em 2,70, né? É a bigorna da realidade, né, cara? Na hora que você vê o negócio, você fala assim, caramba, bicho, tem muito que aprender, tem muito que crescer, né? E a gente fala de uma empresa que já tem 50 anos e não parou de crescer. A Geográfica é uma empresa que cresce em média 15% ao ano. Esse vídeo que a gente apresentou, ele é de 2017. Na época eram 350 colaboradores. Com pandemia e tudo, nós chegamos a 400 já. Ariel, se eu puder também fazer um comentário, para completar a resposta, né, que eu acho que entendi a pergunta do Bruno, talvez ele gostaria de ouvir uma resposta diferente, né, com relação ao plano em si, né? A gente acaba seguindo na linha do roteiro, né? Isso que eu entendi que foi a pergunta. Isso. Na realidade que a gente mudariam do roteiro? Isso, na realidade que a gente tem hoje para a situação da Geográfica, os pontos que o roteiro colocam, eles casam muito com onde está e onde queremos chegar para chegar no próximo ponto. Então, assim, como o Ariel disse, a teoria ela vai um pouco diferente da prática na hora da gente aplicar essas ações, né? Mas a meta em si, onde a gente quer chegar com ela, a gente acredita que casa muito com a situação que a gente tem na empresa. Então, por isso a gente seguiu o plano que consta assim no roteiro, sem muita diferença, porque ele acaba traduzindo bastante a realidade que a gente tem. Perfeito. Bem, Bruno, mais alguma consideração? Não. Eu acho que foi bom, eu acho que a resposta que eu estava buscando, mesmo que eu era muito... Só um minuto aí. Teve um menino aqui, só um minuto. É legal. Bom, eu vou, não sei como é que eu vou seguir a ordem, mas o Johannes vai ter que sair um pouco, não sei se ele vai conseguir chegar até a outra apresentação, mas seria o Johannes falar alguma coisa, Johannes, tudo bem? Enquanto ótimo. O Bruno não volta. Vamos lá, obrigado, pessoal, foi ótimo. A primeira coisa que me chamou a atenção, que já foi mencionado, né, foi a avaliação realista da maturidade, né, que é um sinal de que vocês aplicaram da forma correta, né, o questionário, né, o que a gente já viu em outros resultados da aplicação, né, eu sempre fico nessa dúvida, será que os conceitos estavam claros entre todo mundo e alinhados, né, entre todos que preencheram o questionário. E minha pergunta também iria um pouco nesse sentido, né, já que vocês elaboraram o roadmap agora e olharam para 2 áreas funcionais separadas e né, a gente já teve muito essa discussão, Ari, se a gente consegue olhar para as áreas funcionais de forma separada, né? Ou se tem tudo uma certa interdependência. E seria interessante ouvir um pouco da visão de vocês, na hora de vocês realmente colocarem no papel, vamos fazer isso.
Né, essas interdependências entre as áreas funcionais, né? Se uma ação em uma área acaba beneficiando a outra, etc. Né? Como vocês perceberam essas interdependências aí entre as áreas? Posso responder aqui, grupo? Depois alguém complementa. Pode. Nesse ponto, o Johannes, eu achei até interessante que muitos dos planos de ações e muitas das ações que a gente mapeou serviam para as duas áreas. Então, muito porque as ferramentas que a gente ia utilizar, aquele negócio, já que vamos utilizar para uma área, faz sentido utilizar para outra. Então, muitos dos planos de ações são similares, sim, e acho que quando a gente puser em prática, faz sentido até ampliar para mais áreas, para otimizar o tempo, em vez de fazer algo repetitivo e, vamos fazer nessa área, vamos, sei lá, colocar sensores, aí coloca só sensor naquela área. Então, acho que tem coisas que a gente consegue, sim, mapear a empresa como um todo, entender onde há sinergia e quais tipos de ações a gente consegue otimizar tempo, né? E acho que isso está muito em linha com as ações que a gente mapeou. Bom, acho que isso é um insight muito, muito rico, né, Ari? Que a gente precisa foco de um lado, mas quando você tem foco, você enxerga sinergias, né, com outras áreas. Você não se perde, você tem um norte estratégico, mas você não deixa de considerar a imagem maior, né? Isso é muito interessante. Até para completar, Johannes, eu acho que a gente acabou tendo eu não sei se a palavra é certa, né, mas talvez uma coincidência aí de ter áreas com, com índices talvez muito parecidos e problemas e ações que a gente possa aplicar dessa forma, que tenham suas correlações, mas talvez se a gente tivesse algo muito diferente um do outro, poderia ser um problema, né, para a gente atuar. E aí, com certeza, a gente faria como o Ari sempre nos fala, né? Onde a gente vai gerar mais valor, né? Então, provavelmente a gente atacaria aí a área que tivesse um menor índice que gerasse mais valor naquele momento para a gente poder equalizar como um todo. Muito bom. Bom, Bruno, você tinha completado que você foi meio invadido aí? Vocês ouviram o estouro do estalinho? Minha mulher trouxe um estalinho. Meu filho ficou jogando em mim. Mas, enfim, coisas do home que superam o office. Mas a pergunta, eu coloquei até aqui no chat, Ari, era a dúvida clássica, né? A gente que trabalha com ferramentas, vamos dizer assim, importadas ou globais, o quanto elas são aderentes, né, à realidade. E a resposta do Rafael é que sim, elas foram aderentes e tiveram um fit bom com a realidade e conseguiu gerar planos de ação que dessem resposta a essas medidas, né? Porque daí os indicadores depois possam ser comparáveis com outras gráficas, outras produtoras de livros no mundo, por exemplo, entrando numa base dessa ferramenta, né? Então, acho que foi isso, era essa minha consideração só. Obrigado. Legal. Vamos mais um pouquinho, né? Maurício, quer falar algum comentário, por favor? Você pulou o João, né? Tudo bem? João? Pulei o João, é verdade. Imagina, Maurício. Digamos que o João já participou semana passada e você vai fazer a sua primeira intervenção. Tá bom. Olhando o filme, então, o que eu percebi rapidamente, quem sou eu para balizar na gráfica, na minha expertise, mas eu vi muitas máquinas, né? Tem uma certa automação, certamente tem muitos CLPs para controlar tudo isso, e vocês estão falando que você tem silos na produção, então cada unidade, cada linha, você tem silos, e essa é a maior dificuldade que vocês têm. Por outro lado, eu acho que a indústria 4.0 teria a questão da flexibilidade, e está se falando no extremo quando você chegaria à produção de lote unitário. Esse seria o grande sonho. Imagino que a grande dor que vocês tenham seria uma quantidade mínima para rodar, né? Um livro, ou enfim, o que vocês estão falando, caderno, qualquer coisa. Sim, você tem que programar a máquina, você tem que fazer o setup da máquina e rodar, então,
para você ter um mínimo de quantidade para ser viável economicamente. Vocês pensaram sobre isso? Porque uma das virtudes da 4.0 seria, claro que não é no estágio 2, mas ter um pouco essa visão de frente, né, nós falamos que a 4.0 você tem que enxergar o todo lá na frente e faça devagarzinho dentro das possibilidades e dentro da realidade de vocês. Então, seria importante vocês também enxergarem lá no final, você ter uma gráfica super ágil, no sentido de ter uma super flexibilidade, eu consigo fazer economicamente uma impressão de um livro, uma quantidade unitária, por exemplo. Então, acho que seria um ponto interessante para vocês pensarem. Mas eu gostei muito, já foi falado, a questão da nota, né, super realista. O João sabe, a gente tem participado aí com alguns feedbacks, o Ari também. Tem feedbacks que o pessoal fala, estou com nota 4 e pouco. Falei, gente, na Alemanha, 80% das empresas tem 2 e alguma coisa, o Brasil tem 4, acho que alguma coisa não está coerente. Então, parabéns por essa iniciativa. Acho que o Ari também tem a questão do entendimento e assessoramento, então parabéns a vocês. E eu pensaria um pouco nessa questão futurística, né? Não é imediata, mas tendo em vista você pegar e resolver talvez a grande dor que vocês têm aí, que é não ter a flexibilidade na produção, né? Imagino que seja um pouco essa dor que vocês tenham nesse ponto. Exatamente, Maurício. Por exemplo, hoje a nossa tiragem mínima são 1.000 exemplares. E para alguns grandes clientes, nós abrimos exceções de 500 exemplares. Então, assim, é um desafio enorme que nós costumamos dizer que nós somos uma fábrica de acertos. Por exemplo, você pega um livro de 320 páginas, que é um livro pequeno, um livro desse para você produzir o miolo são 10 acertos. Isso nós fazemos muito bem. Nós temos muita automação. Hoje a gente consegue, em um turno de uma máquina, fazer 80 acertos. Mas o desafio é esse, fazer cada vez menos. Ao mesmo tempo que nós temos tiragens que estão crescendo, você tem no outro lado o cara que quer fazer meia dúzia de livros, né? Hoje nós somos indústria, mas você tem que pensar também como alfaiataria e fazer isso de forma digital. Nós temos muita automação, mas nos falta muita conectividade. É aí que está o grande desafio. Acho que é exatamente isso, né? Levando em consideração que é cada vez mais a sociedade demandante, quer coisas mais específicas para você, então tem toda uma gestão do conhecimento, a gestão da vontade, o ser humano evoluindo, e aí a corrida para conseguir, então, essa flexibilidade nas fábricas, aí a 4.0 seria uma boa resposta para isso. O Jones está querendo falar, Jones. O Johannes está pedindo a palavra aqui. Não, só colaborado com isso diretamente, Maurício, que o tempo todo, vendo o negócio de vocês, eu lembrei de um case de aplicação lá na Alemanha, da Platform, que eles mostram uma empresa que produz ferramentas especiais e que a solução que eles desenvolveram foi o cliente sobe o CAD diretamente daquela ferramenta que ele precisa, né? E eles têm um mecanismo de inteligência artificial que faz a proposta para o cliente automaticamente, né? Que já calcula, baseado com toda a conectividade do chão de fábrica, o custo unitário daquela ferramenta que o cliente está pedindo, baseado no CAD, né? Sem nenhuma intervenção humana, né? Então, eu lembrei um pouco, né? Obviamente, é um métier completamente diferente, mas acho que vai um pouco nessa linha, né? De vocês já terem todas essas informações do custo unitário da produção na ponta. E vocês falaram um pouco também sobre logística, né? Eu acho que aí é o próximo passo, né? Depois, na cadeia de valor, de agregar ainda serviços de logística nessa interface de cálculo de custo ali na interface com o cliente. E outro ponto, acho que importante, é a própria quebra de silos na questão da administração, né? Outro dia a gente estava vendo uma apresentação da Renault. A Renault tem um prédio lá que a gente chama de bananão, né? Aquele é compridão, meio torto, e você tinha em todos os silos, o pessoal da manufatura, o pessoal
qualidade, contabilidade, e eles destruíram tudo e fizeram, então, times multifuncionais, foram super corajosos, né? Muitas pessoas acabaram fazendo tudo que é a parte de times multifuncionais, quebraram todos os silos, que é a forma que o pessoal não vê muita chance, se não fizer dessa forma, você quebrar os silos. Infelizmente, os silos têm essa característica. Foi um avanço quando você pegou de uma sociedade não estruturada, de grandes empresas, tem que fazer isso, tem que fazer burocracia, e aí você tem que quebrar, então, todos os silos para você poder ter aplicação de metodologias ágeis e assim por diante. E dizem que não tem como fazer omelete se não quebrar os ovos, né? E aí significa quebrar todos os silos da administração, fazer times multifuncionais. Outro dia assistimos uma interessante palestra também do RH do Albert Einstein, né? Como é que eles quebraram os silos e tudo mais, porque eles tiveram que contratar 1.800 pessoas quando teve a crise da pandemia mais aguda. Aí o pessoal da RH falou, não tem outro jeito, se a gente seguir todos os patrões os padrões que nós temos aqui, vamos levar um ano para contratar esse pessoal. Precisamos em 2, 3 dias fazer contratação de 100, 200 pessoas por dia em uma semana. Então, quebraram tudo que é padrão para poder fazer. E aí entraram com a metodologia ágil para, então, conseguir fazer todo esse processo. Claro que, né, a necessidade faz todo o efeito, né? Então, houve a necessidade, pandemia, o pessoal tinha que contratar, morrendo gente, e os caras quebraram os padrões e fizeram. E hoje eles falaram, agora a gente não volta para o padrão anterior, vai continuar no padrão novo. Então, mas é um grande desafio também quebrar silos e fazer times multifuncionais. Bom, temos ainda aí o Mauro e o João Vitor, viu? Eu vou pedir para vocês... não, sem problema. Eu vou pedir para vocês fazerem uma análise mais breve, aí no segundo vocês fazem uma análise, pode juntar as duas para fazer, tá? Que eu gostaria que pelo menos mais um pedacinho o Johannes visse do próximo, né? Então, Mauro, uma geral, e depois o João Vitor. Tudo bem, João Vitor? Claro, você fica por último aí, mas tudo bem. Mauro, muito obrigado por estar por aqui, Mauro. Não, eu que agradeço. Eu só peguei já andando, então eu prefiro não passar nada aqui, porque eu entrei já era umas 7 e pouco, tá? Tá bom, aí você vê a segunda lá. Então, João já viu as prévias, né? Então ele já pode falar alguma coisa. Já. Eu já tinha visto as prévias, tive esse prazer, né? Me surpreendeu muito positivamente. Acho que desde o início o próprio Instituto Mauá foi muito feliz na escolha do tema do TCC, né? Essa metodologia de você diagnosticar o nível que você está para traçar um plano de ação, que é o roadmap, para chegar num próximo nível, funciona, e eu diria que é até essencial para essas empresas que estão querendo entrar no mundo 4.0, onde todos os especialistas já chegaram num consenso da famosa frase do or die nos próximos 3, 5, 6, 7 anos, né? Então, acho que desde o início da escolha do tema foi muito bem feito. Gostei também que lá, num dos primeiros slides, vocês excluíram marketing e vendas. Marketing e vendas fazem totalmente parte, não só da operação, mas da cadeia de valor como um todo, e dificilmente os documentos da Catec abordam, pelo menos diretamente, esse tema. Então, achei bem legal e foi muito bem apresentado. Acho que não vou dar minha nota, porque não sou eu que dou, mas da minha visão seria uma nota alta. Uma pergunta super rápida, só para finalizar a minha parte. Esse plano de ação de 1 ponto alguma coisa para chegar no 2, não sei se foi falha minha ou não, claro que vocês vão ter isso muito mais apurado quando visitarem e desenharem o plano, mas qual que é a expectativa de tempo? Eu não percebi se vocês falaram isso, posso ter perdido, para chegar esse pulo do 1.18 lá até o 2. Está no plano de vocês isso? Eu que não ouvi? É o tempo de maturação para o sistema entrar, e a gente vai dar em torno aí de 6 a 10 meses após virarmos a chave do sistema. Aí a gente vai fazer uma nova avaliação, e a gente já tem, no momento, os planos traçados, e a gente tem que alcançar as metas desses planos, dentro desse prazo. Tá. Também isso daí foi traçado, a gente já mostrou para a diretoria, claro. Inclusive,
E a gente vai ter que fazer acontecer agora, né? Esse é o ponto. Agora mostrou o cara, o homem quer, entendeu? O homem quer agora. Que isso daí vai acontecer. Isso daí se vocês conseguirem, vocês vai ser um truque. O tempo é positivamente ousado, eu diria, mas foi... eu diria que... desafiador. Desafiador. Vai ser muito difícil. Tem aquela criatura mitológica, Ari, os homens, ouviu falar? Os homens tá mandando. Os homens viu e agora ele quer, entendeu? Tá legal. Legal, tá bom. gente, parabéns. Mas tá bom, vai baixando a expectativa lá. Esse ponto não passou despercebido, tá? A gente realmente teve uma discussão esses últimos dias com relação a isso para adicionar essa informação na conclusão. E, na verdade, a gente não colocou ela tão explícita, porque, como o Renan falou, a gente está condicionado à atualização que eles já estão fazendo no sistema hoje, né? Então, a gente espera fazer essa avaliação, finalizando o projeto que já está em andamento, para que uma coisa complemente a outra e que não seja feito, às vezes, um trabalho em duplicidade ou algo do tipo. Sem dúvida, faz sentido. É como se fosse assim, nós estamos terminando um período de 2 anos para começar a pensar e imaginar o que vai ser chegar em conectividade, né? Então, é aquilo, tem que se modernizar ou fica para trás. Eu aprendi na faculdade com um professor que ele dizia: o futuro das empresas haveriam 2 empresas, as eficientes e as mortas. Né? Tá bom. Boa. Rapidinho aqui para terminar, Fábio, você quer falar no próximo, quer falar aqui, dar alguma opinião? E aí a gente passa para o grupo 2. Senão vai ficar muito... Eu gostaria que o pessoal que vai sair um pouco antes visse pelo menos mais uma. Fábio? Eu queria perguntar, boa noite a todos, parabéns aí ao grupo, muito legal. E eu imagino que o gargalo, as dores que o Maurício colocou, são as dores que toda empresa gráfica acaba tendo, né? E o sonho de consumo realmente é esse tailor-made, essa programação aí. Além do aspecto da nota também, muito legal. Como é que o pessoal level da empresa, da gráfica, está vendo esse trabalho de vocês, essa iniciativa, esse case já foi compartilhado? O pessoal, você está tendo engajamento da alta gestão? Porque isso é fundamental para o entendimento e para a mudança de mindset de todo mundo, né, que está envolvido. Como é que vocês imaginam que isso vai se dar, até pegando o gancho da interdependência que foi colocada pelo Bruno, etc., porque daí você vai ter que envolver todo mundo e aí tem que ser um negócio top-down. Como é que está amadurecido esse processo na geográfica? Fábio, é assim, eu e o Renan somos gestores de área. O Renan cuida de manutenção, eu cuido de pré-impressão. Quando a gente apresentou a ideia do curso para a diretoria, já houve uma adesão assim, a gente, vão lá e entendam o que é isso, porque nós queremos. A empresa entende que precisa estar conectada, entende que precisa disso. Nós já estamos começando, desde um pouco antes da pandemia, a fazer exportação para toda a América Latina. Já fizemos exportação até para a África do Sul. Então o planeta virou... É necessária essa conectividade, a diretoria entende e quer isso. É o que eu acabei de falar, o homem viu e agora ele quer. Assim, pô, legal, eu quero que todo o sistema se converse. Porque nós temos uma fonte infindável de erros e problemas por causa desse input enorme de dados que você tem que ficar migrando manualmente de um sistema para o outro. A informação que está em um sistema não é a mesma que está no outro. Isso gera inconsistência. Pô, o sistema de pré-impressão diz que o cliente aprovou, mas o sistema de PCP não sabe que aprovou, ou não tem a informação clara. A conectividade é e será essencial para a nossa eficiência. Ou faz ou morre, é isso aí. Uma coisa que eu queria complementar é a questão da cultura, né? Hoje a diretoria sabe desse projeto, tanto que está passando isso. A área gerencial já está toda sabendo disso, porém a área de chão de fábrica não, né? O problema realmente é quando chegar lá, né? Sempre assim. E é onde nós sempre esperamos ter o maior
número de adesão. Basicamente, a pergunta... a mente dessas pessoas muito antes do que realmente vai acontecer. Você tem que dar vários pitacos das coisas, mas nunca mostrar totalmente até virar a chave. No momento certo, ou eles vão aceitar essa cultura nova, ou vai acontecer algumas coisas. Isso é normal. E pela parte gerencial, a gente sempre está muito bem alinhado. A gente faz reuniões diárias há pelo menos 4 anos com todo o time da Geográfica. Então, é uma coisa que realmente é um por todos, todos por um lá, cara. É bem diferente a Geográfica nessa questão em si. Que a gente sente a dor do outro e quer resolver sempre o problema do outro. Esse que é o ponto. Basicamente a pergunta é porque o compartilhamento, que é um dos grandes gargalos da mudança do mindset da organização, e aí a gente está falando de desenvolvimento organizacional mesmo, ela vem antes dos processos das tecnologias habilitadoras e até da homogeneização de todos os sistemas e dos legados. Então, é fundamental que a alta gestão esteja envolvida e dê carta branca e todo mundo comece a falar, mas já que você fala que há 4 anos vocês fazem reuniões diárias, então eu acho que vocês estão muito maduros para poder andar numa velocidade muito maior que muita empresa, né? O compartilhamento acaba sendo um grande gargalo. E para não ser injusto, só uma coisa, para não ser injusto com os outros times, senão a gente vai pegar a análise dos outros times, a gente precisa dar termina seu raciocínio, Fábio, vamos partir para o 2 aí, para pelo menos ter mais um pedacinho aí para o já está respondido aí, já está respondido. Tá legal. O time 2, entra em campo, o palco é seu. Obrigado, pessoal, gente. Muito obrigado aí. Foi um aprendizado aí essa parte aqui, hein? Mais uma lição. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, mano. Parabéns aí, pessoal. Parabéns, Ariel. Valeu o seu primeiro, hein? Você viu só? Dia 17 nos vemos no Zé do Brejo. Tá, já que não tem 7 mares, né? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, time pessoal. 2. Boa noite, Júlia aqui falando. Estão me ouvindo bem?